Hoje eu vou falar sobre a parábola dos dois filhos. Para você compreender a parábola dos dois filhos, vamos para o contexto. Diz a palavra do Senhor, Jesus estava ensinando no templo, e ali chegaram os anciãos e os sacerdotes e perguntaram para Jesus: com que autoridade tu fazes essas coisas? E quem te deu autoridade para fazer? E ali Jesus respondeu e disse: também eu vou lhe fazer uma pergunta. Também eu vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. Respondeu para aqueles anciões e para aqueles sacerdotes ali que estavam indagando Jesus. E ali Jesus virando para eles: eu vou fazer uma pergunta. De onde veio o batismo de João? Dos céus ou dos homens? Ali aqueles anciões, aqueles sacerdotes não souberam aqui responder para Jesus. E diz a palavra do Senhor: e se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Ali Jesus, na sua sabedoria, respondeu ali para aqueles anciões, para aqueles sacerdotes que estavam indagando porque Jesus estava ensinando no templo. E disse a palavra do Senhor: Jesus falou: de onde veio o batismo de João? Dos céus ou dos homens? E diz a palavra do Senhor que também Jesus respondeu: porque todos consideram João como profeta. E ali aqueles anciões e aqueles sacerdotes responderam para Jesus: não sabemos. Assim também Jesus respondeu: também eu não tenho nada a dizer, da onde me veio autoridade para ensinar. Ali Jesus, ele com a sua autoridade, disse para aqueles anciões e para aqueles sacerdotes que estavam indagando Jesus, que estavam querendo diminuir Jesus ou envergonhar. Mas Jesus ninguém envergonha e nem diminui. Agora nós vamos para a parábola dos dois filhos. E de que parece, um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas esse respondeu: não quero. Depois arrependeu e foi. Qual dos dois fez a vontade do seu pai? Diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor: tinha a parábola dos dois filhos, onde o pai perguntou para o primeiro: vá trabalhar na minha vinha. Ele disse: vou, mas não foi. Logo se arrependeu e foi. E perguntou para o outro: vá trabalhar. Ele disse: não, mas também ele parou para pensar e logo foi. Diz a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor que o significado da parábola dos dois filhos fica bem claro quando se percebe que os dois filhos e seus comportamentos representam dois grupos. Diz a palavra do Senhor: porque para Deus, diz a palavra do Senhor, todos os homens são pecadores. Levando essa palavra, essa passagem aqui da parábola dos dois filhos, Deus responde: para Deus todos os homens são pecadores. Quantos homens e mulheres querem diminuir as pessoas? Quantos homens e mulheres querem se achar mais santo, como era ali aqueles sacerdotes, como eram aqueles anciões, eram os líderes religiosos, que eles eram ao contrário de Deus. Tudo que Jesus fazia, eles criticavam, eles reclamavam, eles perseguiam, mas Jesus sabia que aqueles homens iam perseguir ele para ser morto através daqueles homens religiosos, daqueles homens que se achavam que eram santos, daqueles homens que se achavam que eram mais do que Deus. E diz a palavra do Senhor: o primeiro filho inicialmente disse não, pai, mas depois se arrependeu e foi trabalhar em sua vinha. Esse primeiro filho representa todos aqueles publicanos que eram os cobradores de impostos, as prostitutas, aqueles ali onde a lei judaica discriminava os cobradores de impostos, as prostitutas,
prostituta, ali eles eram excluídos da sociedade. Por quê? Porque eles eram cheios de pecado, mas pelo menos com os pecados que eles cometiam, eles se arrependiam, eles paravam para pensar: eu errei, eu falhei, mas seguiam a Jesus, ouviam o ensinamento de Jesus. Mas aqueles líderes da lei judaica se achavam santos, eles achavam tudo que Jesus fazia era erro, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor, eles eram discriminados, eles eram considerados, pessoas excluídas da sociedade, mas por ter um relacionamento com Deus de acordo com o ponto de vista daqueles líderes religiosos. Ali aqueles líderes religiosos olhavam para aqueles homens discriminados da sociedade, discriminavam eles, porque para eles, os religiosos, aqueles pessoal, aqueles homens, aquelas mulheres publicanos, aquelas prostitutas, eles eram impuros para estar perante eles, diz a palavra do Senhor. Mas diz a palavra do Senhor que Jesus disse aos religiosos que discriminavam essas pessoas. Essas pessoas estavam entrando, todos eles, no reino de Deus, porque eles logo se arrependeram e faziam a vontade de Deus. Jesus disse para aqueles líderes religiosos, aquelas pessoas que eram discriminadas pela sociedade, que eram discriminadas pela lei judaica, por aqueles religiosos que se achavam que eram santos, eles sim estavam entrando no reino dos céus. E diz o segundo grupo, que é o segundo filho, representado pelos líderes religiosos hipócritas dos judeus, que a princípio dizia se comprometer com o reino de Deus, mas na realidade estavam longe de Deus, diz a palavra do Senhor. Ali aquelas pessoas ali, cobradores de impostos, que foi o primeiro filho, aquelas prostitutas, eles pecavam, mas logo se arrependeram, e diz a palavra do Senhor, e eles procuravam seguir os princípios do Senhor, reconheciam que eles precisavam de Jesus. Mas o segundo grupo, que era representado pelos líderes religiosos, ali eles estavam ali indo para a perdição, indo, diz a palavra do Senhor, para o caminho do inferno. Por quê? Porque eles sabiam que aqueles líderes religiosos, eles sabiam que eles estavam errados, mas não reconheciam os seus erros, as suas falhas. Mas o primeiro filho, que era representado pelos publicanos, pelas prostitutas, eles faziam, eles pecavam, eles erravam, mas eles reconheciam que eles estavam errados e pediam perdão de Jesus e faziam a vontade de Jesus. Mas o segundo grupo, que era representado pelo segundo filho, que eram os líderes religiosos, não reconheciam as suas falhas, eles eram cheios de falha, cheios de erro, diz a palavra do Senhor, mas não reconheciam. E diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus, ele quer a busca, a procura de homens e mulheres que venham se arrepender, venham reconhecer que são dependentes de Jesus, como foi os primeiros filhos, representado pelo primeiro grupo de homens e mulheres, de publicano, de prostituta. Eles já reconheciam que eles eram necessitados de Jesus. Mas o segundo grupo, que era apresentado para aqueles grupos religiosos, eles não reconheciam que eles precisavam e eram carentes de Jesus. E diz a palavra do Senhor, o primeiro grupo encontrou a salvação e o segundo grupo estava enganados com suas próprias hipocrisia. O primeiro grupo, que era liderado pelos pecadores, prostitutas, publicanos, eles reconheceram que eles eram necessitados de Jesus e tiveram o caminho da salvação. Mas o segundo grupo, que era apresentado para aqueles religiosos, diz a palavra do Senhor, eles estavam enganados com suas próprias hipocrisias, diz a palavra do Senhor. E eu lhe deixo nesse momento para você, qual o grupo que você quer seguir? Qual o grupo que você vê como exemplo para seguir? O primeiro grupo, onde era de publicano, de pecadores, de prostituta, que eles eram excluídos da sociedade, mas logo eles reconheciam que eles eram carentes de Jesus. Ou o segundo grupo, você quer ser que aquele segundo grupo dos religiosos, eles
sabiam que ele estava errado, mas não reconheciam que eles eram carentes de Jesus. E diz a palavra do Senhor, eles vão para o inferno com as suas hipocrisias, aqueles falsos religiosos. E eu deixo essa palavra para você. Siga a Jesus.